Olá, aqui é a professora Maria Eduarda. Estamos aqui novamente em mais um encontro para discutirmos os processos de leitura, os processos de escrita, desta vez com foco em um elemento constituinte e fundamental da produção e da interpretação, que é a intertextualidade. Aqui a intertextualidade aponta para a ideia de se compreender o texto como sendo uma rede de outros textos. Em momentos anteriores aqui do nosso curso, nós discutimos o texto como sendo um processo, uma composição, uma estrutura, uma montagem, e é absolutamente fundamental que a gente leve essa concepção interativa ou interacional de texto para o ambiente escolar, para que o nosso aluno compreenda e se familiarize com a ideia de que o texto é algo que é construído, desconstruído. Entendendo o texto, então, como construção, há uma pergunta, uma indagação norteadora e que nos questiona, sejamos nós linguistas, pesquisadores, professores de língua portuguesa ou cidadãos comuns que se interessam, que têm curiosidade pela língua materna, que é, sendo o texto uma construção, ele é construído de quê? Ele é construído a partir de quê? É interessante levar para o aluno essa ideia de que um texto é uma rede de outros textos. O professor pode dar o exemplo, inclusive, da própria aula, como esta que nós estamos tendo. Para elaborar este texto aqui, materializado neste momento presente, eu precisei fazer um estudo, uma pesquisa, um intercâmbio de vários outros textos, que mostra a minha inserção em distintas esferas da sociedade. O aluno, então, a entender o texto como sendo uma rede de outros textos, a gente pode trabalhar o processo da intertextualidade como sendo equivalente ao processo de composição de qualquer tipo de produção textual. A intertextualidade está presente não só na produção do texto, mas também está presente na recepção, na interpretação. A intertextualidade depende muito de como nós, interlocutores, leitores, estabelecemos relações associativas entre partes daquele texto que nós estamos lendo e outros textos com os quais nós entramos em contato em diferentes momentos da nossa vida. Eu digo isso porque em muitos manuais didáticos é bastante comum encontrar a intertextualidade pensada apenas na perspectiva da produção. Aqui nos interessa, na nossa discussão, pontuar 3 questões, pontuar 3 elementos de reflexão que são relevantes para a gente pensar em como trabalhar o texto como rede, em como trabalhar a intertextualidade em sala de aula. Eu trouxe aqui alguns pontos que vão guiar a nossa discussão, mas antes de passar para cada um desses pontos, é interessante que se compreenda, além da intertextualidade como sendo uma rede de outros textos, a gente tenha em mente as suas formas de apresentação. Então, se todo texto é constituído a partir de outros textos, como é que esses outros textos se apresentam? A intertextualidade pode se apresentar de uma forma tácita, implícita ou de uma forma manifesta, explícita. Normalmente, essa tácita, essa implícita, a gente consegue identificar muito intuitivamente, ou quando o produtor do texto nos dá algumas dicas, algumas pistas. No caso da intertextualidade manifesta ou explícita, o autor, o produtor do texto, nos dá dicas mais claras, por exemplo, quando ele faz uma referência, uma citação direta ou indireta, quando ele menciona de quem é a voz que ele traz para a discussão, para a dialogicidade do seu texto. Então, é importante a gente entender e levar isso para o aluno que
Existe a intertextualidade, que é internamente constitutiva de todo e qualquer texto, e normalmente ela é tácita, implícita, e a gente vai aprender aqui a trabalhar isso em sala de aula, porque isso às vezes é muito abstrato, intuitivo. E existe o processo da intertextualidade explícito, que se aproxima muito da linguagem formal da academia, da linguagem científica, que é parcialmente exigida na redação do Enem, quando se pede, por exemplo, que traga conhecimento de outras áreas, quando se pede que se mostre o seu conhecimento de mundo, que está naturalmente relacionado à sua vivência em diferentes esferas da sociedade. Isso faz com que o aluno leve para o texto, por exemplo, estratégias de referenciação, de citação, de relato direto ou indireto. Isso faz parte dessa intertextualidade explícita. A gente então vai discutir 3 pontos-chave, tendo em vista as estratégias da intertextualidade implícita e as estratégias da intertextualidade explícita, certo? O primeiro ponto que eu trago à discussão diz respeito ao repertório informacional e cultural. É interessante que a gente mostre ao aluno, em termos de produção textual, que quando ele faz uma pesquisa de informações, quando ele acessa outros textos, quando ele lê documentários, séries, noticiários, livros e quaisquer outras histórias que fazem parte da construção do conhecimento, o que ele está fazendo é um trabalho de intertextualidade. É importante o professor esclarecer isso para o aluno, porque mostra para ele que todas aquelas operações de produção e de interpretação que ele está aprendendo lá na sala de aula, na verdade, fazem parte da nossa vida o tempo todo, da nossa vida como sujeito, da nossa vida como cidadão. Ao levar para o aluno esse esclarecimento de que, quando nós estamos fazendo uma pesquisa de fonte, uma pesquisa de busca de informações, para quê? Para criarmos argumentos em torno de uma tese que vamos defender a propósito de uma determinada temática na redação do Enem, desde já nós estamos estabelecendo conexões entre textos. Estamos criando redes de texto. E isso já é um trabalho de intertextualidade. Os alunos têm muita dificuldade com produção textual, ao mesmo tempo em que também apresentam muitas dificuldades com leitura e interpretação. E muitas vezes isso ocorre exatamente por não se trabalhar esses aspectos que são muito intuitivos, que são pragmáticos e que estão inclusive para fora do contexto escolar. É preciso trazer esses elementos para dentro da sala de aula. Então, quando se trabalha esse intercâmbio de textos, é importante que na pesquisa o aluno já entenda que ele está tendo acesso a textos diferentes. A partir do momento que eu, autora, produtora de um texto, acesso textos diferentes, o que é que eu estou fazendo? Eu estou extraindo partes desses outros textos e combinando essas partes para formar o meu texto. Portanto, nem se trata de uma cópia, há um trabalho de originalidade, porque à maneira de um pescador, a gente vai pescando, vai extraindo elementos de outros textos para formar o nosso texto. Então, o trabalho de conhecimento de mundo, de acesso à informação, de busca por repertório sociocultural, é desde já um trabalho de intertextualidade. E isso vai ser mais explicitamente explorado em um ponto seguinte. Aguarde que a gente chega lá em breve. O segundo ponto aqui que eu gostaria de trazer diz respeito às suboperações de intertextualidade. Que é isso? A intertextualidade deve ser vista como uma operação composicional. Quando o aluno entende que ao acessar outros textos para construir o seu próprio texto, ele está criando atividades, exercícios, ele está praticando intertextualidade, ele deve então ter em mente que a intertextualidade se dá a partir de operações. Porque texto é estrutura, é montagem, então a gente opera as suas partes. A intertextualidade como operação levada para a sala de aula é interessante para que o aluno compreenda como trabalhar. Tradicionalmente,
a intertextualidade é deixada um pouco de lado no trabalho com a leitura e a escrita, porque muitas vezes trabalhada de uma forma bastante abstrata ou muito intuitiva. É como se você lesse um texto e, por acaso, você passou por uma experiência de leitura X que fez com que você associasse aquela parte do texto a um outro texto e você conseguiu estabelecer uma conexão de intertextualidade. Ocorre que para a redação do Enem, que inclusive exige esse trabalho de interdisciplinaridade, de intertextualidade, de interdiscursividade, é interessante que a gente transforme isso em elementos pragmáticos para o aluno trabalhar. Ou seja, como é, professor, professora, que eu, aluna, aluno, posso criar redes intertextuais no meu texto? Como é, professor, professora, que eu posso identificar redes intertextuais em outros textos? Será que isso deve ocorrer de uma forma muito tácita, muito intuitiva, muito implícita? Ou existe algum tipo de orientação, algum tipo de operacionalização? Aqui a gente vai trabalhar essa atividade de identificar e de realizar suboperações de intertextualidade, ou seja, o aluno entende que a intertextualidade, na sua máxima, é uma operação que é necessária tanto para produzir textos, porque envolve a busca de fontes, quanto para interpretar, porque envolve o trabalho de produção de sentidos, a produção criativa, uma produção sociocultural desses sentidos. O aluno entendendo a intertextualidade como uma operação, o professor pode trabalhar em sala de aula as suboperações. Eu trouxe aqui 3 principais suboperações de intertextualidade. É um exercício tanto que pode ser praticado nas aulas de pesquisa, de busca por informações, quanto um exercício que pode ser explorado em relação a outras temáticas estudadas para a redação do Enem. Quando a gente pede para que o aluno faça pesquisa e procure fontes diferentes para que ele construa um background, ou seja, ele construa uma bagagem de informações que será utilizada na produção escrita, ele vai estabelecer relações intertextuais a partir de 3 suboperações. A primeira delas é a recapitulação. A recapitulação é importante porque ela filtra a leitura do texto. Então veja, o professor indicou um determinado tema que vai orientar a produção da redação. Para isso, os alunos têm acesso a textos base e pode também acessar outros textos a partir de um trabalho de pesquisa de fonte. Como então o aluno pode levar esses elementos desses outros textos para o seu, seja de forma implícita ou de forma explícita? Uma primeira suboperação, a primeira e mais importante, é a recapitulação. Ao ler um texto secundário, por texto secundário eu estou dizendo que não é o texto que ele está produzindo. Então, ao ler um texto secundário, ele precisa recapitular esse texto. Esse processo de recapitulação envolve uma filtragem. Ao lermos diferentes textos expressos nas formas de diferentes gêneros textuais, nós naturalmente assimilamos alguns elementos desse texto e não assimilamos outro. Isso é absolutamente natural. O que a gente tem que fazer é com que esse processo intuitivo do aluno, do falante da língua portuguesa, de qualquer falante, se torne operacional. Então, a partir da leitura de um texto, ele vai recapitular esse texto. Para quê? Para que ele consiga extrair partes ou elementos importantes que ele considera como sendo pertinentes para o ponto de vista, para a tese que ele quer defender no seu texto primário, que é o texto que ele está produzindo. O professor pode trabalhar essa recapitulação a partir de fichamentos, a partir de sínteses, a partir de infográficos, a partir de resumos. Observe que esse trabalho se dá à maneira de uma atividade científica. Ou seja, a partir do momento que o aluno tem acesso a textos diferentes, ele precisa enxergar esses textos diferentes como fontes. E desde então, ele precisa aprender a organizar essas fontes de acordo com aquele tema. Então, ao longo dos anos, ele vai estudar, vai fazer pesquisa bibliográfica sobre temas diferentes que os professores escolhem como sendo mais
prováveis de serem cobrados na redação do Enem. Ao longo dessas pesquisas, é importante que ele faça um trabalho de pesquisador, ou seja, que ele aprenda a selecionar, a partir dessa recapitulação, selecionar elementos de textos diferentes e, a partir disso, ele consiga identificar as fontes. Para quê? Para que mais tarde ele possa fazer menções explícitas a esses textos secundários. Isso é bastante relevante. Fazendo essa recapitulação, uma segunda suboperação da intertextualidade envolve a remontagem. Então, o que é isso? A partir do momento que o aluno entra em contato com textos diferentes e aprende a organizar, a partir da recapitulação, o que é importante de cada texto para aquele tema e para aquela tese que ele quer defender, ele passa então para a remontagem. O que é essa remontagem? É o trabalho de entextualização. Em linguística, esse conceito se refere ao trabalho de extrair um elemento ou parte de um texto secundário para ser apropriado em um texto primário, texto que está sendo produzido. Obviamente, aquilo que ele aprendeu, aquelas informações que ele assimilou, que ele adquiriu de textos diversos, não podem ser trazidas para o seu texto tal como estão nos textos-fonte. Ele precisa fazer um trabalho de adaptação da linguagem, do vocábulo, da extensão, do grau de apreensão daquela informação para o seu texto primário. Então, após recapitulação, é importante que ele faça esse exercício de remontagem. Esse exercício de remontagem inclui, inclusive, uma questão de estilo de autoria, de estilo autoral. O aluno entra em contato com textos diferentes, de estilos diferentes, e para que a redação dele tenha uma inteligibilidade, tenha uma linha argumentativa, tenha uma coerência, ali, tudo isso pode ser resumido no que a gente pode chamar de estilo autoral. Então ele precisa fazer essa adaptação de informações ou de partes extraídas de textos secundários para o texto primário, observando como ele pode se adequar ao seu propósito, à sua tese, a ser defendida, a sua intenção, ao seu estilo de escrita, em que momento da sua redação, do seu texto primário, essas partes de textos secundários devem aparecer. Então, tudo isso envolve um trabalho de remontagem. Observem a própria nomenclatura utilizada, não é? Remontagem. Estamos aqui há mais de um encontro já discutindo sobre a ideia do texto como sendo um processo, do texto como sendo montagem. Isso é muito importante para que o aluno aprenda que o texto é algo que ele tem que manusear. Ele tem que pegar, ele tem que construir, desconstruir, tirar partes, acrescentar partes, e é assim que se produz bons textos. É assim que se interpreta bons textos, a partir desse pressuposto epistemológico do texto como sendo um processo, uma montagem. Particularmente, quanto a essa problemática, essa questão da intertextualidade, ele também precisa entender que a intertextualidade não é um elemento que surge à toa ou que surge naturalmente em um texto. A intertextualidade é uma operação e ela é operacionalizada como? A partir desses elementos. Então, nós vimos a recapitulação, que é esse primeiro filtro. Nós vimos a remontagem, que é essa adaptação da informação, da parte, do elemento que foi extraído do texto secundário. E nós entramos, então, diante de uma terceira suboperação de intertextualidade, que diz respeito ao reenquadramento. O que é esse reenquadramento? O reenquadramento, e esse é um aspecto muito importante para ser trabalhado em sala de aula, porque envolve a originalidade e permite com que aquele texto não seja um texto antiético, ou seja, um texto que apenas copia o que outros autores disseram. Esse reenquadramento diz respeito à ideia de que a gente tem que, a partir dessas partes que foram extraídas de textos diferentes, ir para além delas. Ou seja, imagine que o aluno selecionou 2 ou 3 informações de um noticiário, ou de um projeto de lei, ou de um artigo de opinião, ou de um ensaio, ou de um artigo científico, enfim, de um texto secundário.
Ele extraiu 2 ou 3 informações e pretende articular essas informações no seu texto primário. Um aspecto muito importante que ele precisa colocar é em que aspecto ele pode ir além dessa parte que ele extraiu do texto secundário. Em que aspecto ele pode acrescentar, em que aspecto essas informações que ele tirou desse texto podem ser associadas a informações de um outro texto, e isso envolve um trabalho de reenquadramento, que em outras palavras significa ir além dos textos de fonte. Ir além das outras vozes, entendendo os vários textos como sendo vozes, ir além das outras vozes para que se possa articular a sua própria voz. Um texto, uma redação, não tem inteligibilidade se o aluno apenas faz um recorte. Ele recapitulou o texto, extraiu aquilo que era interessante para ele trabalhar de acordo com o seu ponto de vista, e apenas à maneira de um retalho vai jogando essas informações que ele extraiu de outros textos. Não, é preciso trabalhar essa intertextualidade de uma forma mais refinada, compreendendo que ela está para além da recapitulação. Ela envolve o processo de remontagem, como trazer isso para o seu texto, envolve o processo de reenquadramento, como ir para além dessas vozes. Senão o texto perde inteligibilidade. Se eu escrevo um texto que é um retalho autêntico, um retalho que na verdade está reproduzindo vozes de outras pessoas, vozes de outros textos, esse texto perde inteligibilidade porque essas vozes não conversam bem entre si. O fio condutor é o filtro do autor. Então é importante que nesse trabalho ele consiga ir para além dessas vozes. O professor precisa trabalhar, nos casos das pesquisas de fonte, da intertextualidade, trabalhar com a perspectiva de que eles precisam abordar esses textos secundários de uma forma criativa. E para isso eles precisam filtrar a partir do conhecimento de mundo, a partir da sua vivência, a partir do seu propósito comunicativo. Então trabalhe, portanto, a intertextualidade no sentido da composição, da produção textual, considerando essas 3 suboperações, fazendo, na verdade, com que o aluno seja consciente dessas suboperações. É importante que ele não faça esse exercício de intertextualidade apenas intuitivamente. Além do repertório informacional e cultural, que a gente só adquire a partir desse trabalho de intertextualidade visto como um intercâmbio de textos, e das suboperações de textualidade na produção de um texto, há um terceiro elemento bastante relevante que a gente precisa trabalhar em sala de aula, que diz respeito à função discursiva da intertextualidade. É preciso entender que a intertextualidade é uma operação. Ela não é um fim em si mesma, ela é uma estratégia de composição dos textos. E essa estratégia tem efeitos, ela produz efeitos no interlocutor, no leitor, no ouvinte. É preciso fazer com que o aluno entenda essa função discursiva da intertextualidade para que ele saiba como utilizar essas suboperações. Trouxe aqui para a nossa discussão alguns pontos sobre essa função discursiva. Primeiro ponto diz respeito ao repertório sociocultural produtivo. Faça com que o aluno entenda, a partir da comparação entre textos, a partir da própria produção textual e a partir da leitura e interpretação, é importante a gente fazer com que o aluno compreenda que quanto mais intertextual um texto é, uma redação é, maior é o repertório que ela articula. Então, se o autor tem vivência em distintas esferas da sociedade, isso se manifesta textualmente. Veja, se em uma redação o aluno traz argumentos que apontam para um discurso religioso, traz argumentos que apontam para o discurso jurídico, traz argumentos que apontam para o discurso científico, isso mostra que esse autor tem travessia nas esferas diferentes da sociedade, a travessia na ciência, travessia na religião, travessia ou vivência no setor legal ou jurídico, ou seja, as redes de texto que o aluno articula na redação aponta para esse repertório.
Então isso é interessante para trabalhar em todas as aulas que se voltam para a produção da redação e também para a interpretação de textos. Esse repertório sociocultural, que aliás é uma dúvida de muitos alunos, como é que se constrói esse repertório e como é que se articula de uma forma coerente esse repertório a partir da intertextualidade, considerando essas suboperações. O segundo elemento importante dessa função discursiva da intertextualidade é a força da intertextualidade. A intertextualidade, especialmente nos textos discursivo-argumentativos, ela possui uma força de legitimidade. Isso significa dizer que uma tese tem a probabilidade de ser mais bem aceita, de ser reconhecida, de ser considerada. Essa probabilidade é diretamente proporcional às operações intertextuais em uma redação. Por quê? Porque essas operações de intertextualidade fortalecem os argumentos. De onde é que eu tiro argumentos que possam legitimar a minha tese? Se eu tiro o argumento apenas do discurso científico, nesta redação, e nesta redação eu articulo argumentos do discurso científico, mas também do religioso, do jurídico, observem que essa tese tem uma força de legitimidade maior do que essa. A sua aceitabilidade, portanto, é maior. Então, trabalhe essa força da intertextualidade. Um outro elemento também relacionado à função discursiva da intertextualidade é a interdisciplinaridade, que além de ser um aspecto que se deve trabalhar em sala de aula, por quê? Porque todas as ciências atualmente no mundo têm apontado para a necessidade da interdisciplinaridade, é também um critério de avaliação da redação do Enem. Como estabelecer relações interdisciplinares a partir dessas travessias nas diferentes áreas disciplinares a partir das operações de intertextualidade. Observe que a operação linguístico-discursiva da intertextualidade, ao ser trabalhada em sala de aula, articula vários outros elementos da composição da redação. Por último, eu gostaria de enfatizar um elemento também muito importante dessa função discursiva, que é o conhecimento de mundo. Quando que se sabe que em um texto, aquele autor apresenta uma vivência, apresenta uma experiência ampla, madura, apresenta um background interessante, apresenta conhecimento de mundo ou conhecimentos diversos, quando ele articula textualmente essa experiência. Se a gente não consegue transferir a partir de operações intertextuais essas vivências que nós temos com as culturas disciplinares diferentes, com as esferas da vida, com as experiências distintas, não tem como o interlocutor, o leitor ou a banca inferir que você tem esse conhecimento de mundo. Isso só é possível a partir da expressividade, seja ela explícita ou implícita, da intertextualidade. Em resumo, discutimos aqui a intertextualidade como sendo uma super, mega ou macro estruturação de um texto ou macro operação de um texto. Discutimos a sua relação com o repertório informacional e cultural. Discutimos a sua operacionalização a partir das subestratégias de recapitulação, remontagem e reenquadramento. E também discutimos as suas funções discursivas. Espero então que nosso encontro tenha sido reflexivo, produtivo e aguardo você em uma próxima aula.